Muito bem, então vamos começar a falar sobre a Semana Santa. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que a Semana Santa é a semana mais importante do ano da Igreja. Assim como a Páscoa é a festa mais importante, mais do que o Natal, às vezes as pessoas pensam que o Natal é a festa mais importante, mas não é por um motivo, porque Cristo vem à Terra para nos salvar. E isso vai ser realizado agora, nesses dias da Semana Santa. Então, a Páscoa é a festa mais importante. Isso se mostra também pela preparação, o tempo de preparação da Páscoa, que são de 40 dias, né? Enquanto que o Natal ele é preparado com 4 semanas, um pouco menos. E depois o tempo que nós vamos viver em função da Páscoa, que também vai ser o maior tempo de festa que nós vamos comemorar. Então, existe as festas grandes, você prepara com dias de antecedência e também você as vive com dias posteriores à festa. Então, os dias que nós vamos viver comemorando a Páscoa, que nós chamamos de tempo da Páscoa, são 50 dias. 50 dias. E nós vamos lembrar os 40 dias que Cristo esteve na Terra, depois da ressurreição, e depois aqueles 10 dias que Cristo, bom, ele sobe aos céus e depois ele envia o Espírito Santo. Então, justamente esses dias que nós vamos ter presente depois da ressurreição. E então a igreja ela vai dizer que esses 50 dias sejam 50 dias de alegria, né, de uma explosão de alegria pela ressurreição de Cristo. Então vamos, muito bem, então chegamos agora nessa última semana que antecede a Páscoa, e nós vamos lembrar os dias que Nosso Senhor, exatamente esses dias que ele viveu, desde o domingo de Ramos até o domingo de Páscoa. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer é lembrar o que aconteceu nesses dias. Eu, até um tempo atrás, eu fiz um Evangelho da Semana Santa. O que significa isso? Eu peguei dos 3 evangelhos, 4 evangelhos, né? São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, e coloquei ali um depois do outro, descrevendo os episódios desses dias, né? O que um fala, depois o que o outro fala, e assim por diante. É interessante para fazer um paralelo, né, entre eles e tudo que vai ocorrer nesses dias. Interessante que os evangelhos, eles praticamente 3/4, ou mais da metade, até 3/4 mais ou menos, é tudo que vai ser falado no Evangelho como um todo, né? O Evangelho ele vai abarcar muito essa semana. Então, a maior parte do Evangelho é essa semana. E são muitas coisas que ocorrem, muitas parábolas que Cristo vai ensinar, ele vai ensinar nesses dias, né? Bom, então, Semana Santa começa com o Domingo de Ramos. Por que nós dizemos Domingo de Ramos? Porque foi aquele domingo que Jesus Cristo entrou na cidade de Jerusalém. Então, nós vemos lá no Evangelho que Cristo, para fazer uma referência aqui, né? Ele estava lá no norte, noroeste, numa cidade chamada Cesareia, que fica ali, se a gente pegar a Galileia, são 3 regiões, né? A Palestina na época era Galileia, Samaria e Judéia. E a Cesareia de Filipe estava aqui na Galileia, bem para o lado esquerdo ali, junto ao mar. E lá, Nosso Senhor, ele vai perguntar para os apóstolos quem eles pensam que ele é, né? E aí, Simão Pedro que vai tomar a palavra e vai dizer que ele é o Filho de Deus.
Mas é interessante que Jesus ele vai dizer assim, que você disse isso não por você, mas porque meu Pai o revelou. Então é interessante, imagina, Cristo ele já estava prestes a terminar a sua vida pública e os apóstolos ainda estavam meio assim, será quem é Cristo, quem não é, né? E nessa pergunta, com certeza, não aparece ali, mas dá a impressão que houve um tempo de silêncio sem que eles respondessem nada. E aí começaram a dizer, não, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você, enfim, vão falando de outros lá. E aí Simão Pedro fala que ele é o Filho de Deus. Bom, depois, então, depois de Cesareia, Jesus já vai começar a descer em direção a Jerusalém, para a Semana Santa. E ele vai passar pelo Monte Tabor. O Monte Tabor também está ali na Galileia, e é onde vai ocorrer a transfiguração. Então, esse episódio conhecido da transfiguração, quando ele sobe nesse monte junto com Simão Pedro, Tiago e João, e ele vai mostrar sua glória. A gente chama isso de transfiguração. Não é toda a glória que nós vamos ver de Cristo lá no céu, porque nós não somos capazes aqui na terra de contemplar toda a glória de Deus. Nós não resistimos a tanta glória aqui na terra, ver tanta glória. Mas Cristo mostrou parte dessa glória lá no alto do Monte Tabor, e até para os autores eles dizem assim que Cristo ele fez isso porque daqui a pouco ele ia sofrer, né? Ia ter a sua paixão, e pensando em nós, que nós também, todos nós, temos na nossa vida a cruz, temos que carregar a cruz, para que a gente veja o que nos espera. O que nos espera é a sua glória, o que nos espera é o céu, para que a gente não se desanime diante da cruz e das contrariedades. Então ocorre o episódio da transfiguração, e aí Cristo vai descendo em direção a Jerusalém, até ali, esse momento onde ele vai fazer a entrada, que no Evangelho aparece assim, a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Por que diz assim, triunfal? Isso aos olhos humanos, né? Cristo ele não queria mostrar glória, nada disso assim, né, de uma maneira por vaidade ou coisa assim, né? Tanto assim que ele vai entrar montado num jumentinho, Então veja que gesto tão bonito, né? Um jumento, que é esse animal que até hoje, né, não consideramos assim, não tem uma nobreza assim como o cavalo, por exemplo, né? Então Cristo ele vai entrar dessa forma. Antes de entrar, ele vai chorar, né? Vai ter o famoso choro de Cristo, porque ele vai avistar a cidade de Jerusalém e ele vai pensar, né, de que muitos naquela semana o abandonariam, né? Então ele vai falar, Jerusalém, Jerusalém, né, que eu, como uma mãe, recolho os seus, como uma galinha recolhe os seus pintinhos, né, mostrando o amor dele, né, mas muitos, enfim, não acolherão a sua mensagem e o condenarão à morte, né? Então Jesus Cristo, ele chora pensando nisso, né, que vai acontecer. E por que as pessoas começam a aclamá-lo nessa entrada, né? E, e vão aclamá-lo segurando ramos, né? Ramos de árvores, por isso que é o Domingo de Ramos. As pessoas, para uma maneira, né? Foi uma coisa improvisada, ninguém sabia que Cristo ia entrar, não estava, enfim, não era algo assim já sabido. Então Cristo começa a entrar e o que acontece? Como iria ocorrer a Páscoa, né, antiga, né, justamente no mesmo dia, na sexta-feira, né, era uma festa grande, a festa da Páscoa antiga, que era a festa que se lembrava aquele momento quando o povo judeu foi liberto do Egito, da escravidão do Egito. Então, eu poderia explicar com mais detalhes aqui, mas temos que ir para frente. Então, nessas festas, que eram festas grandes, os judeus, eles iam praticamente todos para a cidade de Jerusalém.
E as grandes personalidades que entravam na cidade eram aclamadas. Então, quando Cristo entra, sendo ele já, né, uma pessoa conhecida depois daqueles 3 anos e os milagres e tudo isso, né? E então as pessoas, elas vão aclamá-lo, né? Hosana, o filho de Davi, vamos dizer assim, né? Hosana nas alturas, por isso que a gente reza até hoje, né? Esse Hosana, né? Na missa e tal. Então foi essa aclamação que fizeram a Nosso Senhor. E então ele vai chegar nesse domingo que antecede a Páscoa, que seria na sexta-feira. E Jesus ele vai morrer nesse mesmo dia, fazendo coincidir uma Páscoa com a outra dentro da sua providência. Né? Ele já, você vê que tudo foi pensado pelo próprio Deus de que ocorresse dessa forma, né? Que essa nova Páscoa agora, enquanto os judeus lá na antiga foram libertos da escravidão física, agora todo o seu povo, né, todos os homens vão ser libertos da principal escravidão, que é a escravidão do pecado. Então foi tudo pensado por Deus para que fosse dessa maneira. Então, esse domingo, né? Então nós vamos lembrar esse domingo. Então por isso tem a procissão de Ramos também no domingo de Ramos. Então se revive de alguma maneira essa aclamação de Cristo. Então não é toda a missa que se faz a procissão, porque senão isso demandaria muito tempo, mas em determinadas missas no domingo se faz a procissão, começando fora da igreja e entrando com os ramos na mão, né? E vocês, não sei se vocês sabiam que esses ramos que são utilizados nesse domingo, depois eles são queimados e vão ser utilizados como cinzas na próxima quarta-feira de cinzas. Então, as cinzas que são colocadas, né, nas pessoas, na quarta-feira de cinzas do ano seguinte, são desses ramos que são queimados. Não sei se vocês sabiam disso. Então, vamos vendo aqui vários detalhes interessantes, né? Bom, então, vem o domingo, aí depois, a segunda, terça e quarta, nós não sabemos muito, assim, exatamente o que Cristo fez no sentido de que Cristo fez isso na segunda, Cristo fez isso na terça, Cristo fez na quarta. Não há divisão de dias nos evangelhos nesses dias de segunda até quarta-feira. Então, o que nós sabemos é isso, que Cristo ele vai passar o dia inteiro, praticamente, dentro do templo, em Jerusalém, fazendo essas últimas pregações, onde ele vai contar muitas parábolas, né, onde vai ter aquele episódio ali da viúva que vai colocar as moedas, as moedinhas lá no gasofilácio, né? Que coisas. Bom, vai por aí, né? Então, a segunda, a terça e quarta. Também nós sabemos que Jesus ele vai dormir nesses dias em Betânia. Então, Betânia, por que ele vai dormir em Betânia? Betânia ficava, ainda fica, né? Acho que 8 quilômetros de distância de Jerusalém. E por que ele ia para Betânia? Porque lá tinha a casa de Marta, Maria e Lázaro. E Lázaro ele havia ressuscitado pouco tempo antes. Já foi aí próximo desses dias, quando ele ressuscitou Lázaro, tanto assim que os judeus eles vão ficar um pouco aflitos, porque com essa ressurreição vai espalhar muito a sua fama, e eles, né, não querem, né, que Cristo seja conhecido, porque eles não acreditam que Cristo seja o próprio Deus, né? E aí que eles vão realmente decidir matar Nosso Senhor, né? Vai se formar esse desejo, assim, entre eles de que ele seja morto, né? Então ele vai dormir em Betânia,
E aparece uma outra vez que ele acorda, né? Quer dizer, que ele logo cedo pela manhã vai para Jerusalém. Um episódio que nós conhecemos nesse caminho é o episódio da figueira estéril. E nesse caminho para Jerusalém, ele passa diante de uma figueira que, não está dando frutos, né? E, no fundo, aquilo vai ser um símbolo para que Jesus ele faça uma censura, né? Ele vai fazer uma censura lá para a árvore, né, de que ela não estava dando frutos, e então que ela devia ser seca, né, secar-se. Então, de fato, depois eles vão passar em frente essa árvore no mesmo dia, ou no dia seguinte, e os apóstolos vão ver que aquela árvore secou, né? Então, no fundo, é uma imagem assim de que Deus ele vai pedir os frutos, né, para nós, né? Se Ele deu todos os talentos que Ele deu para nós, se Ele deu toda a nossa liberdade, a capacidade de amar, a capacidade de fazer o bem e tal, nós não podemos ser uma figueira estéril, né? Então aí vai ficar essa lição, né, nesse momento. Bom, então ele vai passar segunda, terça e quarta no templo, pregando a palavra, e aí vai vir a quinta-feira, né? Então, a quinta-feira nós já sabemos, de modo bem concreto, o que aconteceu, a quinta e a sexta, quando ele vai morrer, né? Então, a quinta-feira, o episódio concreto é a última ceia, a famosa última ceia. Então, Jesus, ele planejou esse momento, né? Bom, tudo que ele fez, né? Ele é tudo planejado por Deus, mas ele planejou para que fosse esse último momento com os apóstolos, e vai ser uma noite memorável, memorável. São João, ele começa descrevendo essa última ceia, dizendo assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Dizendo isso, né, de que ele chegou até o extremo do amor. Eles perceberam que nessa noite Cristo mostrou um amor que eles não tinham visto até então, né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, foi algo assim muito tocante, né, que eles viram nessa noite. E o que Jesus Cristo fez nessa noite? Nessa noite, Jesus Cristo, a gente fala assim, que ele instituiu o sacerdócio, ele instituiu a Eucaristia, e ele nos ensinou o mandamento do amor como uma novidade nesse mandamento, porque ele vai falar assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a novidade aí vai ser a medida do amor, que a medida do amor a partir desse momento vai ser Cristo, né? Então, até então, eles conheciam o mandamento da caridade, né? Mas não nessa medida, né? A medida do próprio Deus. Então, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, Cristo ele vai instituir a Eucaristia. Ele já havia prometido, no capítulo 6 de São João, aparece a promessa da Eucaristia, quando Cristo ele fala que nós vamos comer Ele mesmo, né? Então ele vai fazer um paralelo, ele vai falar dessa promessa depois que ele faz o milagre da multiplicação dos pães. E ele está num lado do lago de Genezaré, que fica lá na Galileia, e vai para o outro lado, depois da multiplicação, e as pessoas o perseguem, né? Vão atrás dele. E aí, quando eles chegam lá, né, Nosso Senhor ele fala assim: vocês vieram até aqui não porque vocês querem ouvir a minha palavra, mas porque eu vos dei o alimento, né? Ontem. Então, vocês estão querendo novamente esse alimento. Então, essa foi uma preparação que Cristo fez para poder dizer que agora ele daria um alimento que seria para a vida eterna, né? Que até então o alimento que nós tínhamos era esse alimento normal, o pão, né? Normal, mas que a partir daí ele daria um novo pão,
que seria a Eucaristia, que seria a comunhão. E aí, então, ele vai instituir esse sacramento na Quinta-feira Santa, nesse dia. Quando ele vai fazer a última ceia, que vai ser o início, a gente fala assim, que a última ceia, ela foi a primeira missa, né? E que ela começou na última ceia, essa primeira missa, e terminou com a morte de Cristo na cruz. Né? Porque na missa, nós vamos Deus vai tornar atual a sua última ceia e a sua morte na cruz. Né? Então, nessa quinta-feira, Jesus, para isso, né, para que o sacerdote ele possa celebrar a missa, Cristo nessa noite ele vai instituir o sacerdócio, né, ele vai fazer com que os sacerdotes tenham esse poder de consagrar, né, esse poder de transformar o pão no corpo de Cristo, o vinho no sangue de Cristo, e todo o poder de realizar as ações de Cristo, né, principalmente através dos sacramentos que eles foram sendo instituídos ao longo da vida pública de Cristo. Não existiam sacramentos. Cristo ele vai instituir durante a sua vida pública. E então aí ele vai instituir a Eucaristia, o sacerdócio, e vai ter o famoso lava-pés. Né, o lava-pés, que é onde ele vai terminar falando do mandamento novo, que vocês vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, o lava-pés, o que foi que Cristo fez? O que acontece? Pelos costumes da época, quando um convidado era muito importante, o escravo, ele lavava os pés daquele convidado. Então, era uma maneira de mostrar deferência. Se não era tão importante assim, não lavava os pés, mas lavava as mãos, colocava um óleo, né, um bálsamo na cabeça. Dependendo da importância, você fazia mais coisas. E uma delas, quando era muito importante, era lavar os pés. Então, de repente, Cristo se levanta, pega uma bacia, água, uma toalha, e começa a se aproximar dos pés dos apóstolos. Eles ficam assim, aturdidos. Assim, como assim? O que Cristo está fazendo aqui? Puxa, ele está considerando que nós somos os convidados de honra e que nós somos muito importantes, e ele está se agachando até os nossos pés para lavar os nossos pés, mas e eles não estavam entendendo aquilo. Os surpreendeu enormemente esse gesto de Cristo, tanto assim que Simão Pedro, quando Jesus chegar nele, ele vai falar assim, de jeito nenhum, jamais me lavarás os pés, jamais, né? E aí Jesus, que conhecia muito bem Simão Pedro, ele disse assim para Simão Pedro, tá bom, tudo bem, então você não vai ter parte aqui conosco nesse jantar, né? Então a última coisa que Simão Pedro queria é não estar ao lado de Cristo. Então aí Simão Pedro já mudou na hora de ideia e falou, não, tudo bem, Senhor, então se é assim, então pode lavar meus pés, as mãos e a cabeça. Então pode lavar tudo. Se é para estar aqui junto de ti, pode fazer o que o Senhor quiser. Então, muito bonito. Aí, quando Jesus termina de fazer o lava-pés, ele se volta para os apóstolos e vai dizer assim, vocês compreenderam o que eu fiz? Que eu vos fiz? Eu que sou o mestre e senhor, vos abaixei até chegar aos vossos pés para lavá-los. Né? Bem-aventurados sereis se o praticardes. Então, no fundo, ele fala assim, não, eu fiz isso para servi-los. Né? Então, Cristo ele vai ensinar isso, né, de que o maior no reino dos céus é aquele que mais serve. Né? E que servir é considerar o outro mais importante, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai se abaixar até chegar aos pés do ser humano, né? Olha até onde chega Deus, né? Da sua altura lá do céu, ele vai descer, até chegar aos pés do ser humano para servi-los. Então, o serviço requer um gesto de humildade, né? De considerar os outros mais importantes. Então, nós temos que nos rebaixar para poder servir. Então, Cristo
vai ensinar isso nessa noite, né? Bom, depois, o que ocorre? Depois, Cristo, ele vai para a oração no horto. Terminando a ceia, tem uma moça que morreu com fama de santidade, Ana Catarina Emmerich, que Deus revelou detalhes, né, mais detalhes da sua vida, e ela fala que essa ceia durou 3 horas. Foi das 9 até meia-noite, né? Não, perdão, a ceia, ela foi das 6 até as 9 da noite, 3 horas. E aí depois Cristo vai lá para o Horto das Oliveiras, onde ele vai fazer a oração no horto, a famosa oração no horto, que também vai durar 3 horas, vai ser das 9 até meia-noite. E o que foi essa oração no horto, né? É muito bonito isso, é um mistério mesmo, né? Por que Cristo foi lá para o horto para rezar? Por um lado, a gente sabe disso, né? De que Cristo era Deus e homem. Cristo é Deus e homem, né? Uma vez que ele assumiu a natureza humana, ele passa a ser homem também. E todo ser humano tem medo da cruz, né? Foge da cruz, do sofrimento. E Cristo, sendo Deus ao mesmo tempo, ele sabia tudo o que ele ia padecer no dia seguinte, né? Ou a partir daquele momento, porque depois da oração no horto ele vai ser preso, já vai começar a ser maltratado, espancado e tudo isso. Então Jesus ele já sabia tudo com detalhes o que ia acontecer com ele no último dia da sua vida, né, na sexta-feira. Até aí isso mostra uma grandeza do seu amor, que no dia anterior ele vai mostrar o maior amor, né? Ninguém imaginava que ia acontecer, os apóstolos não imaginavam que ia acontecer a sua crucifixão no dia seguinte. E ainda mais pelo amor que ele vai mostrar nessa última ceia. Então, imagina uma pessoa que está sabendo que ela vai morrer no dia seguinte, e como vai morrer, com todos os detalhes de dor e de sofrimento, nós não teríamos capacidade nenhuma de fazer isso. Mas Cristo é Deus, né? Então ele vai ser o dia mais memorável, a quinta-feira, e depois tudo vai começar a acontecer a partir de então, né? Em termos de paixão, né? Do seu sofrimento. Então ele vai rezar para que, se possível, o Pai afaste esse cálice da dor, mas que não se faça a sua vontade, mas a vontade do Pai. Então, a gente diz isso, que ele foi lá para abraçar a cruz, né? Abraçar a cruz e sair de lá disposto, totalmente disposto a carregar a cruz. Também a Ana Catarina Emmerich, ela diz que nessas 3 horas, Nosso Senhor, ele sofreu todos os tipos de tentações, que o demônio foi se apresentando de todas as formas, da maneira mais terrível, porque o demônio queria dissuadir Deus e morrer na cruz, né? Porque ele não queria que nós fôssemos salvos, né? E Cristo, ele estava vindo à Terra assumindo todos os pecados dos homens para morrer na cruz e nos salvar. Então, é como se todos os pecados dos homens recaíssem sobre ele nessa oração no horto. E foi tal o drama que Cristo passou que ele suou sangue. Então, os médicos dizem que quando uma pessoa passa por um transe muito intenso, ela sua sangue. Então, Cristo diz lá no Evangelho que ele suou sangue, né? Para que nós percebamos, né, o drama que ele passou ali nessas horas, rezando diante do Pai. Bom, termina a oração no horto, ele é preso e vai começar todo um julgamento da parte dos judeus, dos fariseus, né, do conselho, dos anciãos e tal, que eram os doutores da lei, e com o sumo sacerdote, né, que era Caifás, Anás e Caifás, né, tinha o Anás e o Caifás, um já era aposentado e o outro estava em exercício. E eles vão julgar naquela noite toda, Cristo ele não vai dormir, vai ficar preso, né, e ele vai ser julgado tanto pelos judeus, que vão condená-lo, né, à morte, quanto por Pilatos e pelas autoridades romanas. E por que pelas autoridades romanas? Porque os judeus eles não podiam matar alguém, né, eles podiam condená-la,
mas matar pelo que Cristo havia feito, eles não podiam matar. Então eles vão entregar para a autoridade romana, dizendo assim, olha, esse homem é um malfeitor, ele tem feito, né, provocado rebeliões e tal, merece a morte, então vocês devem matá-lo. Então por isso que Cristo vai ser julgado também pelas autoridades romanas. Ele vai ser julgado por Pilatos e vai ser julgado por Herodes, né, que também estava naqueles dias que ele era de outra região ali. Então, bom, aí vai amanhecer o dia, Cristo ele vai ser coroado de espinhos, né, fazendo troça dele, né, como sendo rei, né, então vamos colocar uma coroa neste rei, né, e aí vai começar todos os tipos, né, de maus tratos a Nosso Senhor, cusparadas, bofetões, gozações, terrível, né? Nosso Senhor vai sofrer muito aí nessas horas, e aí vai ter aquele julgamento do Pilatos, né? Que o Pilatos vai falar assim, não, peraí, eu ter uma saída aqui. Na festa da Páscoa era comum ele soltar um preso. E então ele teve essa ideia pensando que o povo judeu pudesse libertar, né, Jesus, né, e assim ele tinha uma chance de ele não se envolver na morte de Jesus Cristo. Mas não, né? O povo ele vai pedir para soltar Barrabás, né, que era um ladrão e homicida. Imagina, né? Então os judeus lá eles vão lá incitar o povo para que eles condenem Jesus, né, e pressione Pilatos, e aí Jesus então ele vai mandar, assim, aí o Pilatos ele vai ter uma outra saída que era flagelar Cristo, né? Uhum. E, e aí um pouco para tentar ver se os judeus eles ficavam calmos com a flagelação de Cristo. Só que a flagelação de Cristo foi terrível, né? A lei judaica dizia que uma pessoa podia ser flagelada com 40 açoites menos um, 39 açoites, porque a partir daí a pessoa já morria, porque estava à beira da morte. E Cristo, a gente sabe que foram 2 verdugos, não foi só um, e não teve limites na flagelação de Cristo. Naqueles chicotes lá, a gente sabia que tinha, na ponta, né, tinham pedacinhos de ferro, de vidro, né, coisas assim, porque foram rasgando, né, a carne de Cristo, né, foi tremendo, né? E aí, depois que Cristo é flagelado, Pilatos ele vai mostrar Cristo flagelado para os judeus, vendo se eles se acalmam e não, né? E aí eles falam, não, merece a morte, né? E aí, então, já vão levá-lo para, né, vão pegar uma cruz para que ele carregue até o Calvário e lá ele vai ser crucificado. E ele vai ser crucificado ao meio-dia e às 3 horas da tarde ele vai morrer. E aí Cristo ele vai ficar, vão colocar ele no sepulcro e ele vai ficar ali, né, morto a gente fala parte da sexta-feira, né, que é sexta-feira depois das 3, todo dia do domingo, todo dia do sábado e parte do domingo, porque ele vai ressuscitar na madrugada, na manhã do domingo. Então, as cerimônias da Semana Santa que a gente celebra nesses dias, quais serão então? O Domingo de Ramos, aí depois na quinta-feira a última ceia e na sexta-feira a Paixão de Cristo, né? É uma cerimônia que costuma ser comemorada sempre às 3 horas da tarde, porque é a hora que Jesus Cristo morreu. O sábado, a gente fala que é um dia litúrgico, como Cristo esteve morto durante todo o dia de sábado, então não se celebra nada no dia de sábado. Apesar de que a igreja depois permitiu celebrar a missa do domingo, que seria da Páscoa, no sábado, no final do dia. A rigor, deveria ser sábado à meia-noite, né? Mas houve uma concessão da igreja para que pudesse ser no final da tarde, para que as pessoas não tenham que circular na cidade altas horas, né, à meia-noite e tudo, né?
Então, muito bem, são essas as cerimônias, é assim que se desenrola a Semana Santa. E como é que vocês podem viver a Semana Santa nesses dias, não podendo participar das cerimônias? Participar espiritualmente. Então, agora acompanhando, né? Acompanhando esses dias, pensando lá no Domingo de Ramos, o que estaria acontecendo com Cristo, né? E assistir missa, né? Assistir pela televisão a cerimônia do Domingo de Ramos, depois assistir a cerimônia da Quinta-feira Santa, e meditar e refletir sobre esses acontecimentos da quinta-feira, né, como eu falava, né, da, da instituição da Eucaristia, da instituição do sacerdócio, do lava-pés, do mandamento da caridade. Sexta-feira, meditar sobre a paixão de Cristo, acompanhar também a cerimônia pela televisão, né, pela internet. E o domingo de Páscoa também, né? Aí já é o domingo, né? Que é dia de preceito. Os outros dias não são, tirando o domingo de Ramos, né? A quinta-feira e a sexta-feira não é preceito, não é obrigatório você assistir. Mas lógico que é muito conveniente, né? Sabendo que são esses dias tão importantes da vida de Nosso Senhor e que nós vamos, como bons cristãos, viver esses dias muito próximos de Cristo e tirar propósitos para a nossa vida, vendo as coisas que Cristo fez, né? Carregando a cruz, sendo flagelado, coroado de espinhos, então tendo uma dor maior dos nossos pecados, um desejo de não mais ofender a Deus com os nossos pecados, o desejo de amar mais a missa, né, pensando que ela foi instituída na última ceia, de amar mais o sacerdócio, né, e rezar pelos sacerdotes, o mandamento da caridade, fazer um propósito de viver melhor a caridade. E depois, a partir do domingo, grande alegria, né? Grande alegria e de aprofundar no mistério da alegria, na virtude da alegria. Então, são essas dicas que eu dou para vocês. Se alguém tem alguma pergunta, queria falar alguma coisa. O senhor vai fazer alguma meditação referente na quinta-feira e na sexta-feira? Então, eu estou indo No pregar seu um canal? retiro. Eu vou pregar um retiro Ah, que começa na quinta-feira à noite, todo dia, toda sexta-feira, e termina no sábado depois do almoço. Então, eu vou estar lá pregando para as pessoas nesse retiro. Provavelmente eu vou gravar, né, essas meditações, aí depois eu posso disponibilizar para vocês, sim. né? Mas eu recomendo vocês, né, saberem, né, de igrejas onde vão ser transmitidas essas cerimônias, né? Bom, praticamente todas, né? E participarem, né? Saber os horários e tudo, né? Uma igreja aqui que a gente conhece muito bem e é muito bem celebrada, a Igreja Nossa Senhora do Brasil. E, então, se vocês quiserem acompanhar através dela, né? E, enfim, qualquer outra aí. Padre, Fala, Márcia. tudo bem? Como que a gente pode aproveitar esse momento que a gente está passando aí da pandemia, né? Todo esse sofrimento, todo mundo ansioso, para redimir. Hoje mesmo, acho que no Falar com Deus é isso, né? A gente aproveitar desse momento do sofrimento e oferecer, né, junto com Jesus, tudo que ele vai passar nessa paixão, tudo que o Senhor passou Sim, aí para a gente. O que o Senhor pode falar de uma maneira assim do dia de hoje, agora, né, atual nosso? sim. Cristo, a gente fala assim que quem vai morrer na cruz, quem vai realizar a paixão, quem celebra a missa, porque depois a missa vai tornar atual tudo isso, não é só Cristo, é o corpo místico de Cristo. O que é o corpo místico de Cristo? É Cristo que é a cabeça e nós que somos os seus membros. Então, na verdade, é todo o corpo místico que realiza essas ações todas. E por que que Cristo quis assim, Deus quis assim, né? Porque Ele quer que nós estejamos muito unidos a Ele, né? Ele é nosso irmão, nosso pai, e nós somos seus filhos e vivemos junto dele, com ele,
as coisas que ele vive, para que todos sejamos um só, né? Então, não é assim, o pai faz as coisas e os filhos não fazem nada, né? Ele quer que nós também façamos e nos unamos a ele. Então, Cristo, ele vai querer que nós façamos. Então, é lógico que Cristo, ele não vai... nós não vamos fazer a parte mais importante, né? De morrer na cruz para salvar a humanidade, vai ser Cristo que vai fazer isso, mas ele quer que a gente faça a nossa parte. Então, São Paulo, até ele dizia assim, completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo. Então, uma frase muito bonita, né, de que ele falou assim, eu também vou fazer da minha vida, do meu corpo, um sacrifício para ajudar Cristo a salvar a humanidade. Então, a pandemia está sendo uma cruz que Deus está enviando aí para nós, né? E se ele está enviando é para que muita gente se converta, né? Para que muita gente se aproxime dele, né? Então nós podemos nos unir a Cristo se a gente não sofrer nesses dias, não tiver nada de muito especial, né? Nesses dias de sofrimento, assim, de dor e tal, a gente pode rezar junto com Cristo pela salvação de todos, né? Então, agradecer, né, que Cristo tenha morrido na cruz, que ele tenha vindo à terra, que ele tenha chegado até esse extremo de amor, que não precisava ter feito nada disso para nos perdoar, né? Bastava a sua palavra dizendo, olha, eu vos perdoo. E, no entanto, ele vem à terra, ele assume a natureza humana, ele vai viver como um ser humano, que isso é viver de uma maneira extremamente ínfima, comparada com a sua vida, vai sofrer, derramar até a última gota do seu sangue, né, tudo por nós, né? Então é muito amor, né? Então, vendo toda essa entrega de Deus, isso tem que mexer conosco, né? São José Maria, ele falava assim, que os santos, eles estalavam de lágrimas ao contemplar a paixão de Cristo. Eles se emocionavam muito vendo tudo que Cristo vai fazer nesses dias e a única explicação é essa, né? O amor infinito que ele tem por nós, né? Um Deus que deixa ser crucificado pela sua criatura, né? Imagina, ele que é o Senhor de todo o universo, o Senhor de toda a criatura, e ele pode assoprar e já fazer toda a criatura humana morrer, né? Ele vai deixar-se crucificar pelas suas criaturas, né? Para quê? Para nos salvar, né? Salvar dessa maneira de um amor extremo, que é derramando todo o sangue por nós, né? Sofrendo terrivelmente por nós. Então para a gente também dizer a São José Maria, né, meditando e vendo tudo isso, amor com amor se paga, né? Vendo tanto amor, como é que eu vou retribuir esse amor? Com amor, né? Amor com amor se paga. Então são dias assim para a gente refletir em tudo isso, pegar o Evangelho, ler essas partes, né, que descrevem esses momentos da sua vida, né, que está ali, né, fazendo muita oração mesmo, né? Muita oração. Também, da quinta para sexta-feira, esse ano também não vai poder ser feito isso, né? Mas se costuma fazer uma vigília. Por que surgiu a vigília, né? De passar a noite inteira rezando na igreja diante do Santíssimo exposto, né? Diante da hóstia consagrada exposta no altar. Porque Jesus ele ficou sozinho nessa noite, né? Foi o único momento da sua vida pública que ele esteve sozinho e sem ninguém do seu lado que o amava, né? Então a gente faz uma vigília de reparação, né? A gente passa a noite rezando, vai fazendo turnos, né? Então, depois da cerimônia da última ceia, a hóstia ela é colocada, ela sai lá do sacrário e vai ser colocada no outro sacrário que a gente chama de monumento. E muito adornado de flores, uma coisa assim muito bonita, onde a hóstia vai ficar lá até a cerimônia das 3 horas da tarde. Então, a vigília, ela dura desde o término da cerimônia da quinta-feira até as 3 horas da tarde
da sexta-feira. E aí se começou esse costume também de fazer a vigília todo mês, toda primeira quinta para sexta-feira de cada mês se faz uma vigília. Então, tem igrejas que fazem essa vigília e, enfim, né, animam, né, os fiéis a participarem da vigília mensal, né, na primeira quinta para a sexta-feira de cada mês. Muito bem, então ficamos por aqui e espero que vocês já tenham um pouco de alimento para viver esses dias, viverem santamente e aproveitem muito espiritualmente, que é o que Deus mais quer, né? Que a gente tire muitos frutos nesses dias, muitos frutos, que a gente se converta, né? Deus, Sim. ele quer que a gente se converta sempre, de modo muito especial na Quaresma e de modo especialíssimo na Semana Santa.